Bom, eu vou pedir para você colocar para gravar, né, a live, para a gente depois ter essa live, para a gente poder disponibilizar para quem não pôde participar. Gente, uma boa tarde, né? Eu acho que aqui todos me conhecem, mas eu sou a Valquíria, professora e coordenadora do curso de Psicologia, e é assim, com grande alegria que nós estamos realizando essa live hoje. Que nem o Mamoru comentou, Mamoru, sobre essa rapidez, né, em relação a como vocês conduziram, né, os professores escreveram e realizaram esse livro. Eu quero deixar um agradecimento imenso a vocês, porque sem o corpo docente, sem os nossos alunos, né, e sem toda uma equipe, nós não chegaríamos a 20 anos o curso de psicologia no ITS. Então, é uma alegria a gente estar fazendo uma live de comemoração, né, a esses 20 anos, e podendo, como sempre a gente, né, pensou e propôs, trazer uma contribuição. Eu acredito que a psicologia não é nada se a gente não puder ajudar o outro em todos os lugares que nós estivermos. Então, diante dessa pandemia e diante de todo esse sofrimento, né, os professores se organizaram para pensar como que nós poderíamos ajudar nessa escolha profissional, que já é uma escolha difícil, já é uma escolha que envolve um processo, não é uma escolha do dia para a noite, e que durante, né, esse isolamento, durante as atividades que foram suspensas, nós ficamos sem ter recursos, né, para estar fazendo isso. Então, o livro foi justamente pensado nisso, para que a gente pudesse, como agradecimento e também como uma forma de apoio, trazer as atividades para que qualquer pessoa que estiver em casa pudesse refletir, né, de alguma forma, a respeito dessa escolha profissional. Espero realmente que vocês aproveitem a live. Eu vou estar depois passando o link para vocês terem acesso ao e-book, né, para vocês poderem baixar. Vou passar o link também, né, do ITS, do site do ITS, para quem não sabe poder entrar, conhecer os cursos, e do e-mail da psicologia, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira discutir a respeito, né, desse e-book, queira conversar com a gente a respeito dessas atividades, nós estamos nos colocando à disposição. Obrigada, professores, né, por vocês terem realmente abraçado essa ideia, apoiado isso, que nem o Mamoru colocou, foi uma coisa assim muito dinâmica, muito rápida, mas que o resultado ficou excelente, né? Obrigado por vocês terem, né, estarem com a gente vestindo essa camisa e entendendo essa proposta que é o curso de psicologia. Então, eu vou passar a palavra para o José Ângelo, né, para ele falar um pouquinho sobre essa ideia do livro, e a gente vai, então, trazendo para vocês, de uma forma muito rápida até, algumas atividades, o que é importante de estar sendo pensado, porque depois vocês terão acesso ao livro e a gente pode discutir e tirar dúvidas para o final dessa live. Muito bem, boa tarde a todos. Eu sou o professor José Ângelo, aí da Faculdade ITS, né? E, na verdade, eu e a Valquíria tivemos essa... Eu tive a ideia, né? Cutuquei a Valquíria, falei, Valquíria, aí, vamos? Falei, vamos, bora lá. E aí nós, então, chamamos todo o corpo docente, né? E resolvemos colocar a mão na massa e acabamos escrevendo mesmo esse livro de uma forma bem clara, né? Eu acho que ficou bem dinâmico, ficou divertido, ficou com uma cara bastante agradável para os alunos, pensando principalmente naqueles alunos que estão no ensino médio, pensando na escolha profissional deles, né? Então nós pensamos em fazer uma coisa agradável para eles. Porém, o livro é para todos aqueles que pensam na sua carreira, em dar uma guinada na sua carreira, em mudar, né? Todos nós temos o direito durante toda a vida de escolhermos outras coisas, né? E este é um livro que talvez possa ser um bom guia para todos nessa escolha. Eu vou tentar compartilhar minha tela rapidinho, porque nós vamos mostrar algumas imagens para vocês. Eu não sei se eu consigo. Consigo, meu amor?
fazer o compartilhamento. Agora sim. Vê se você conseguiu. Sim. Uhum. Eu vou compartilhar aqui, então. Pronto. Muito bem. Então, nós pensamos em chamá-lo de caderno. Na verdade, nem é um livro sisudo, como ele deveria ser, né? É um caderno mesmo, de atividades, para que o leitor possa ter ali uma série de atividades que levem ele a refletir sobre essa escolha profissional. Nas portas do vestibular ou ao longo da vida dele, né? Então, a nossa motivação foi essa. As demandas juvenis aparecendo muito na clínica e nas escolas, né? Os alunos com muita insegurança, né? Nesse comportamento de se decidir, esse comportamento muito não treinado ao longo da vida deles, né? E quando chega nessa hora, eles ainda muito novos, bastante inseguros. Né? E também pensando na insatisfação da carreira em pessoas ao longo de toda a vida, principalmente jovens que estão terminando uma graduação e talvez viram que naquele momento não era aquilo que eles esperavam que fosse, né? Então, talvez buscar uma outra universidade ou traçar novos planos para a vida, né? Então, nosso objetivo foi esse, foi fornecer elementos que permitisse essa reflexão toda, né, sobre essa possibilidade de escolha, certo? Este aqui é o nosso livro, ali, mostrando a capinha para vocês, tá? E o conteúdo dele, eu vou falar rapidamente, mas depois cada um vai falar um pouquinho sobre o seu capítulo, tá? Nós falaremos sobre valores pessoais, então o se conhecer, né? A importância do conhecer, né? Os relacionamentos que eu mantenho com as outras pessoas, tudo isso me ajuda a decidir, né? Rotina e planejamento, os meus sonhos e as minhas aspirações, né? O que eu quero ser quando crescer? Aquela pergunta que a gente sempre ouve desde criança. E aí partimos então para uma parte bem prática, que é a investigação de carreiras e cursos, a vida universitária, como é que é viver essa vida universitária, né? Traçando uma linha do tempo e o comportamento de tomar decisões mesmo, quando a gente dá uma arrematada nesse assunto. Aqui estão algumas páginas do livro, né, que nós procuramos fazer ele bem divertido, né, com uma carinha bem divertida para os alunos. Então, ele tem uma pegada bem dinâmica, né? Ele consegue, a todo tempo, estar interagindo com o livro, com o nosso caderno. Não é uma coisa só de leitura, ele é convidado a todo instante a interagir com o material. E falando rapidamente sobre o capítulo que me coube fazer, né? Que foi o capítulo da organização da rotina, né? Então, o meu comportamento de decidir, ele está relacionado muito com a minha rotina, né? E eu só vou conseguir passar numa universidade, né, se eu tiver uma rotina, um planejamento de estudos adequado, né? E muito mais além disso, eu só vou conseguir terminar uma faculdade se eu tiver um bom planejamento, né? Inclusive isso a gente pode levar para toda a vida, né? No nosso trabalho, na nossa vida particular, nossa vida pessoal. Então, este capítulo ele trouxe ali uma abordagem sobre o organizar-se, né? O comportamento de se organizar. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais simples e ao mesmo tempo efetiva, certo? E era isso. Então, agora eu passo a palavra para os nossos colegas, que também foram autores do livro, para que a gente possa continuar apresentando os capítulos aí para vocês. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor João Paulo, sou professor de orientação profissional da ITS, e eu fui quem elaborou ali 2 dos capítulos iniciais, e eu quero falar um pouquinho sobre eles com vocês. Quando a gente pensa orientação profissional, tem todos os aspectos, inclusive os emocionais por trás, né? Que é isso que a gente vai estar vendo um pouco no capítulo 1 e no capítulo 4. O capítulo 1, ele é sobre um autoconhecimento.
antes da professora, antes da pessoa escolher a profissão, pensar a carreira, é muito importante que ela possa pensar quem ela é. Antes de escolher fora, antes de escolher as carreiras propriamente dito, se a gente puder pensar, então, quem eu sou, o que eu quero ser, quem eu quero me tornar, né? Com isso, a gente pode, então, acabar casando os interesses pessoais, de personalidade, de motivação, com aí sim, os interesses profissionais das profissões, para que a escolha possa se desenvolver a partir desse autoconhecimento. A partir, então, de um autoconhecimento, a pessoa pode parar, refletir sobre o seu projeto de vida e escolher qual caminho seguir. Caminhos que vão ao encontro de quem a pessoa é, ou que vão ao encontro de quem ela se vê, de como ela se vê, de quem ela quer ser. Né? Essa escolha, então, acaba sendo pautada nesse aspecto emocional, é uma escolha responsável, autônoma e consciente. Né? Então, no capítulo primeiro, a gente vai dar propor algumas dinâmicas nesse sentido da pessoa poder conhecer um pouco mais sobre ela. Tanto quem ela é, quanto o que ela quer ser. Tanto do que ela gosta, quanto o que ela não gosta. E para isso poder pensar, o que eu quero então fazer? Como eu vou fazer isso? Pensar essa questão da identidade profissional, né? E a partir disso, a gente tem também o capítulo 4, que vai poder falar um pouco sobre esses sonhos e aspirações. Então, aí, poder pensar, como o professor José Ângelo disse, o que eu quero ser quando crescer? Ou se eu já cresci, eu quero me manter nisso, isso continua sendo o meu sonho, né? Ou eu quero mudar de repente. A orientação profissional, ela surge tanto para quem está escolhendo a profissão, quanto para quem quer pensar a profissão, a carreira, né? Talvez pensar mudanças estruturais da própria carreira e assim por diante. Então, nesse capítulo de sonho e aspirações, a gente pensa um pouco o futuro, né? A gente pensa um pouco essa questão esperançosa do que vem. Quando a gente trabalha no ensino médio com os alunos, é muito essa questão, né, de uma esperança de uma profissão, de um sonho a ser realizado. Ao mesmo tempo de que tem toda uma potencialidade a ser desenvolvida, existe um medo por trás disso, né? Como vai ser esse futuro? Será que eu vou dar conta? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Então, são esses aspectos que, junto com o sonho, a gente propôs ser desenvolvido no capítulo 4. Né? Pensando sempre que sonhar, então, é um primeiro passo para a gente poder pensar outras questões. O primeiro passo é pensar, se conhecer, sonhar, desejar, e aí poder escolher e construir esse caminho. Né? A gente sempre fala que esse processo é um processo de aprendizagem, de escolher. Eu escolho escolher. Eu escolho ter autonomia. E a partir dessa autonomia e liberdade, ter também responsabilidade com essa escolha. Né? Essa escolha, esse sonho, muito distante de algo rígido, é algo que vai sendo moldado aí nesse caminhar. A partir da flexibilidade, né? Que vai dar, então, liberdade a partir das condições reais, a partir de todos os contextos internos e externos. Então, a gente parte dessas questões emocionais, de autoconhecimento, sonhos, aspirações, para depois desenvolver questões mais práticas, como a própria questão de organização que o professor José Ângelo trouxe, né? E as outros capítulos que o livro contempla. Que agora eu convido a professora Suzana para continuar conversando com a gente sobre esses outros capítulos e as outras temáticas que o livro acaba abordando. Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Suzana, também sou professora no curso de Psicologia das Faculdades CITES. E vou contar um pouquinho, né, sobre o capítulo que eu escrevi, né, e como que eu fui, né, a partir, né, do que o professor José Ângelo, né, trouxe para a gente como proposta, né, como que eu fui desenvolvendo a partir do que eu vou estudando, né, e do que eu vou conhecendo. Então, eu escrevi o capítulo 7,
que a gente deu o título de Linha do Tempo. E para a escrita desse capítulo, né, eu fui considerando, então, como que a história de vida, né, e como que o percurso que cada um faz, né, na vida, desde a infância, né, até o momento de fazer uma escolha profissional, como que isso vai construindo, né, interesses e desejos, né, apresentando experiências, né, apresentando possibilidades, e como isso é importante, né, no momento de tomada de decisão. Então, todo mundo, né, está inserido numa história, né? Todo mundo tem uma linha do tempo que vai sendo construída, né, a partir de marcos que vão acontecendo. Então, habilidades que vão sendo desenvolvidas, experiências que vão sendo vividas, algumas, né, mais positivas, outras mais difíceis, mas tudo isso, né, que vai possibilitando que esse indivíduo se construa, né, e construa os seus interesses futuros. Então, né, pegando o que o professor João Paulo trouxe, né, dos sonhos, esses sonhos eles estão muito baseados, né, em vivências anteriores. Então, eu separei, né, as atividades desse capítulo para que a gente pudesse fazer esse percurso, né, entre passado, presente e futuro. Então, no passado, né, fazer uma linha do tempo, voltar, relembrar momentos marcantes, pessoas marcantes na vida, habilidades, né, e competências que foram sendo desenvolvidas, tipos de interesse, né? Então, é o momento que os alunos podem, os alunos, né, e outras pessoas, né, que queiram pensar numa mudança de carreira, né, que volta no passado e vai pensando, né? Então, alguém que aprendeu a tocar algum instrumento, alguém que tem interesse com animais, né, ou com natureza, né? Então, retomar esses interesses passados para descobrir, né, interesses e profissões que possam permear tudo isso. E aí fazer essa linha do tempo até o momento presente. Num segundo momento, eu proponho uma atividade de visualização. Então, sonhar que a gente está numa máquina do tempo, né, e que a gente consegue assistir um filme, um trailer do nosso futuro. Então, que a gente consegue olhar para daqui 10 anos, né, e sonhar como que a gente quer estar. E ver ali, né, onde que eu vou morar, que tipo de trabalho que eu vou ter, né, como que vai ser a minha família, qual que é, né, o tipo de vida que eu quero levar. E aí, pensando, né, que eu já sei quais habilidades eu tenho, quais são os meus interesses e como eu quero estar no futuro, é possível que essa pessoa consiga traçar uma meta e ela consiga traçar essas metas, né, e planejar atingir esses sonhos que vão estar no futuro. E pensando que, né, a visualização lá, o exercício de visualização é para daqui 10 anos, a gente tem, né, um tempo longo aí para conseguir atingir essas metas. Mas a gente vai construindo isso, né, a partir de metas de curto prazo, né, metas de médio prazo e outras metas de longo prazo. Que tudo isso, né, vai possibilitando subir esses degrauzinhos, né, para chegar até, né, um objetivo. Então, eu finalizo esse capítulo, né, propondo, então, o planejamento mesmo de metas para conseguir atingir esse objetivo final, num período, né, de 1 ano, num período de 5 anos e num outro período, né, de 10 anos. Então, eu acho que é uma forma, né, de autoconhecimento, né, de ir olhando para si, conhecendo as suas próprias capacidades, né, e competências, unindo isso aos interesses, né, para conseguir fazer uma escolha que seja mais satisfatória futuramente. Acho que agora eu passo a palavra para o professor André. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou o André, professor do curso de Psicologia das Faculdades ITS, e tive a honra de participar desse belíssimo trabalho, essa iniciativa dos docentes do curso,
para trazer informações que possam ajudar os estudantes e as pessoas em geral que estejam nesse momento difícil, né, e angustiante que é a escolha profissional. E coube a mim, dentro desse trabalho, escrever o capítulo 6, que trata justamente da vida universitária. Nesse capítulo eu descrevo, né, um pouquinho sobre os diferentes cursos, as diferentes modalidades de cursos superiores que existem, como os bacharelados, as licenciaturas, os cursos tecnológicos, com o objetivo de trazer essas informações para que quem está nesse momento de escolha profissional possa ter uma clareza um pouco maior daquilo que gostaria de fazer e de como tomar essa decisão, né? Qual curso seguir é uma das decisões mais importantes que nós temos na nossa vida, né? Decidir que profissão iremos atuar. E ao final do capítulo eu coloquei um teste que eu acredito que vai ajudar todos que estejam, né, nessa fase de decisão sobre qual carreira seguir. É um teste que traz um pouco mais de clareza sobre os seus gostos, sobre os seus desejos relacionados às atividades profissionais. Inclusive, eu acho que eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui para mostrar um pouquinho desse teste para vocês. Acredito que vocês estejam vendo aí, né? Então, esse teste, ele é composto por 20 questões que dizem respeito aos interesses profissionais. Então, por exemplo, a questão 1 diz, né, na escola você prefere ou preferia assuntos ligados a artes, esportes e atividades extracurriculares, biologia e genética, ciências humanas e idiomas ou ciências exatas. Então, esse teste funciona da seguinte maneira. Cada um de vocês que forem fazer, eu quero que vocês atribuam um número para cada uma dessas alternativas. E esses números devem ser esses daqui, ó. Vocês atribuem o número 3 para cada uma das alternativas com as quais vocês mais se identificam, o número 2 para aquelas alternativas que têm algo a ver com vocês, número 1 para as alternativas que têm pouco a ver com vocês e 0 se a alternativa não tem nada a ver com você. Ao fazer essa atribuição dessa pontuação para cada uma dessas alternativas em cada uma das 20 questões, ao final você deve somar a quantidade, né, o número resultante dessa atribuição dessa pontuação em cada alternativa e preencher aqui ao fim do teste. Então, você soma os pontos que atribui em cada categoria, né, em cada alternativa, em cada uma das 20 questões e anota aqui. Com base nisso, é possível ter uma ideia de quais são as suas principais gostos profissionais. Aqui nós temos uma descrição do que se refere cada um desses desejos em termos da quantidade de pontuação nas letras, ou melhor, nas alternativas A, B, C e D que temos nessas 20 questões. Então, quem tiver interesse, eu acho que isso pode ser uma ferramenta bastante interessante para ajudá-los a ter uma noção um pouco mais precisa de quem são vocês em termos de desejos de escolha profissional. E quando a gente tem uma clareza maior de quem nós somos e do que queremos, fica mais fácil de tomar essas decisões que realmente são importantes e merecem que a gente tenha um cuidado maior para que essa angústia não tome conta, não nos domine e nos paralise. Então, usem e abusem deste livro para que a angústia de vocês diminua nesse momento de tensão, que é a escolha profissional, né? E possam, então, fazer a escolha que mais, de fato, tenham a ver com os desejos, os gostos e a personalidade de cada um de vocês. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra agora à professora Mariana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, também sou professora das faculdades ITES. Dando seguimento ao capítulo do André, eu acredito que o capítulo dele é fundamental para ir fazendo, para que a pessoa que esteja manuseando o livro, né, vá fazendo a construção de um conhecimento, a construção de uma descoberta, né?
Então, ao passo que no capítulo dele ele traz informações teóricas sobre faculdades, cursos, tipos de faculdade, tipos de curso, e também, né, traz a questão da sondagem, do que eu gosto, que disciplina que eu me identifico, o que né, me chama atenção, me interessa. Eu acho que o próximo passo é colocar a mão na massa, né? Então, se por um lado a gente faz esse levantamento teórico, por outro lado é importante também a gente ir a campo para se tornar um investigador ou uma investigadora. Então, nesse sentido, o meu capítulo, eu proponho uma atividade para desenvolver um pouco do senso investigativo. Então, eu proponho, né, que o leitor leia, ou melhor, se imagine qual profissão que você se imagina trabalhando, desempenhando, que função, que carreira, né? E aí, eu proponho que se faça uma entrevista com profissionais dessa área ao qual você se imagina atuando futuramente. E, lógico, a primeira coisa é, Mariana, mas eu tenho vergonha, como é que eu faço isso? Calma, né? Uma das primeiras coisas que eu coloco, inclusive, é o passo a passo de como vocês vão fazer isso, como vocês farão isso. Então, eu coloco, a primeira coisa, então vamos definir. Quais são as profissões que você se imagina cursando? Vou pegar como exemplo, eu, Mariana, quando me imaginei no ensino médio, eu me imaginava fazendo ou gastronomia, ou psicologia, ou fisioterapia. Tá, então eu escolhi 3 profissões. Diante disso, o que eu faço? Eu vou fazer contato com algumas pessoas que conhecem profissionais dessa área. Ou se até mesmo eu conhecer algum profissional dessa área, eu vou pegar o contato e vou mandar um WhatsApp ou vou ligar e vou explicar o motivo do meu contato. Olha, eu sou a Mariana, sou estudante do ensino médio, estou passando por um momento de decisão de escolha de carreira e gostaria de agendar um horário para fazer uma entrevista, para conversar. E aí você agenda um horário. Dentre essas tarefas, passo a passo do que vocês têm que fazer, eu também coloco, lógico, crio uma agenda de atividade, das visitas que vocês farão, para não se perder, porque imagine, né? A gente tem que ter compromisso com o horário, com o profissional que está nos recebendo, e assim por diante. E aí, né, depois de marcar e falar com o profissional, no dia da entrevista, lógico, é sempre bom chegar com antecedência. No mínimo 10, 15, 20 minutos de antecedência. Mas meu horário é às 4, para que chegar 3h40, chega a acontecer? Lógico, a gente não sabe dos imprevistos que podem acontecer. E aí, chegando lá para conversar com esses profissionais, o que eu pergunto? Então, assim, pode ser que vocês já tenham alguma ideia do que perguntar. Porém, pode ser que, às vezes, eu, na época, quando fui fazer a busca de orientação profissional, não sabia o que perguntar, né? Eu vou chegar lá para começar que eu tenho vergonha. Vou ficar travada. E, então, eu proponho um roteiro com 14 perguntas que vocês podem fazer para esse profissional. Então, são perguntas que vão desde por que você escolheu essa profissão, a questão da remuneração, a questão de como que esse profissional vê se essa profissão é promissora, como que está o mercado de trabalho, né, com relação a essa profissão. Enfim, irei trabalhar sendo, por exemplo, um psicólogo. Quais os meus campos de atuação? Quais as possibilidades? Quem é o público que eu vou atuar? Quanto eu vou ganhar? Enfim, são várias perguntas. Ou seja, Mariana, preciso fazer as 14? Fica a critério do leitor. Pode fazer as 14, pode escolher 5 e pegar e juntar com as suas, porque pode ser que você também tenha as suas próprias dúvidas, né? E aí você vai para essa entrevista e anota os principais pontos, né, ou as respostas desse profissional. Lógico, leva o roteiro já em mãos para você não ficar nervoso e esquecer das perguntas que estão só na sua cabeça.
Então, vamos supor que você ficou em dúvida entre aqueles 3 cursos que eu mencionei. A Mariana ficou com dúvida entre gastronomia, fisioterapia e psicologia. O próximo passo do que eu proponho é, muitas vezes a gente atua na prática, mas não tem consciência o quanto aquilo é importante ou o quanto aquilo é irrelevante na nossa vida. Então, a gente tem que pôr no papel. Então, o que eu proponho? Eu proponho uma escala de 0 a 100, com pontuação de 10, 20, 30, 40, né? E assim por diante, o qual 0 é nem um pouco, 20 um pouco, 50 médio e 70 bastante, 100 é o máximo que eu já senti. Então, vocês vão avaliar o sentimento que vocês tiveram quando estavam em contato com esses profissionais. Então, vamos lá. A primeira eu coloco uma tabela. Algum professor conseguiria projetar ou teria que ser eu? Tá no livro, Mariana? Tá sim. Só um segundo que eu projeto aqui para você. Obrigada. Temos peças maravilhosas. Por favor, sente. Então, nessa tabela que o André está tentando projetar para mostrar para vocês, vai ser como se fosse uma análise de sentimento, porque pode ser que mesmo depois de fazer essa entrevista de campo, vocês fiquem em dúvida ainda, né? Por exemplo, eu quando estava no ensino médio, eu fiz essas entrevistas de campo, mas fiquei muito, muito em dúvida entre fisioterapia e psicologia. Se eu tivesse essa tabela na época, ela me ajudaria, né? E muito para talvez até tirar a dúvida que surgiu entre essas 2 profissões. Então, essa tabela, eu coloco alguns critérios que eu vou avaliar com relação ao meu sentimento. Então, eu coloco, pode abaixar, André, lá para a próxima, após o seu capítulo. Tem uma escala. Não, não é aí não. André, é na página 33. Obrigada, Valquíria. E aí, os critérios que eu vou avaliar com relação a sentimento então eu coloquei lá, tenho dúvida entre, por exemplo, psicologia e fisioterapia. Eu vou avaliar, então, a psicologia. O quanto eu gostei da entrevista? A segunda coisa que eu vou avaliar, o quanto eu me imagino exercendo essa profissão. O outro critério é o quanto eu tenho receio ou medo de exercer esta profissão. Esse é um fator muito importante. Será que eu tenho medo? Será que eu gosto de lidar tão proximamente com pessoas que, por exemplo, feridas? Eu, Mariana, propriamente não consigo lidar com pessoas feridas, por exemplo. Então, foi, sim, um fator ponderante, né, na minha decisão. Então, ó, o André conseguiu projetar. Como vocês podem ver, é uma tabela. Então, na primeira coluna da profissão, vocês vão colocar qual a profissão vocês estão analisando. E depois vão exercer uma pontuação com relação à escala que está acima, sobre o sentimento que vocês têm com relação à pergunta que eu estou fazendo na primeira linha. Então, o quanto eu sou influenciado por alguém a seguir esta profissão? Se fosse, por exemplo, alguém que o pai é médico,
Então eu vou fazer medicina porque todo mundo segue a medicina, ou todo mundo segue a advocacia, ou todo mundo segue a psicologia, né? E isso é um fator muito importante. Muitas vezes a gente é simplesmente influenciado, e o quanto a gente gosta disso na realidade, né? E por fim, o último critério para avaliação é o quanto eu devo continuar pesquisando sobre essa profissão. Porque, lógico, não acaba aí, né? Essa atividade ela pode ajudar, mas quanto mais você conhecer sobre essa profissão que você se imagina exercendo, mais certeza, né, da sua escolha você vai ter. E é isso, eu passo a palavra para a professora Marcela. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Marcela e eu vou aproveitar um gancho, então, do que todos os professores disseram, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Nós sabemos o quanto é angustiante fazer uma escolha, angustia, inclusive, a nós, né, mesmo em qualquer etapa da vida, fazer uma escolha é difícil. E ainda que não exista aí uma possibilidade de dar 100% de certeza de que uma escolha é a melhor, existem alguns caminhos que fazem com que, como o João falou, né, a gente possa fazer uma escolha responsável, ou pelo menos mais adequada ao que nós estamos buscando para nós, ao que queremos, né, ao que imaginamos que somos, ao que desejamos ser. Essa escolha, então, ela vai principalmente precisar ser respaldada no autoconhecimento, no conhecimento que vocês conseguirem ter de vocês mesmos, e do planejamento, né, o planejamento prático, inclusive, de buscar por informação, de se organizar para poder alcançar os seus objetivos. Dessa forma, é possível que você diminua as ansiedades que tiverem sido despertadas nesse momento em que é preciso fazer uma escolha, se sinta mais seguro, mais satisfeito com você mesmo, né? E até, eventualmente, acabe acertando um pouco mais nesse processo de escolha. É claro que isso não significa, em hipótese alguma, que você não possa mudar. A mudança faz parte, né, de todos nós seres humanos, e ela é importante, inclusive, ela fortalece quem nós somos, a nossa satisfação com a vida. Então, eventualmente, pode ser que uma escolha seja feita e depois ela precisa ser revista, e a gente não tem que ter medo disso também. Em relação ao processo do autoconhecimento, que também foi um pouquinho do que eu palpitei no livro, no capítulo 2, né, eu gostaria de apontar a importância dos nossos relacionamentos, tanto os intrafamiliares, nossa família, quanto também os nossos amigos, relacionamentos amorosos, né? Os relacionamentos que a gente constrói com as pessoas acaba também influenciando no que a gente desenvolve, tanto da nossa personalidade, como também dos nossos interesses. Então, olhar para isso, quem são essas pessoas que eu gosto e admiro tanto? O que elas fazem? De que forma que elas influenciaram o que eu estou pensando como melhor para mim nesse momento, né? Óbvio que nesse processo a gente também se diferencia um pouquinho, ninguém é igualzinho, né, o outro. A gente acaba percebendo que, eu gosto bastante disso no fulano, gosto do que ele parece que faz, o trabalho dele, mas não quero que seja assim, né, na minha vida, vou fazer um pouco diferente. E esse é um processo natural e também bastante saudável. A partir desse momento, então, em que são feitas escolhas, né, a partir do autoconhecimento e do planejamento, a gente pode pensar nos primeiros passos. Esse é um momento muito individual, que vai ser muito adaptado a cada decisão ou a cada sujeito, mas é possível pedir ajuda, não só de pessoas próximas, pessoas que nós amamos, como também de profissionais, como os profissionais de psicologia, né? Eles estão todos disponíveis para ajudar nas escolhas profissionais e também em outras angústias que aparecerem nesse processo, que às vezes parece que a angústia está mais relacionada à escolha profissional, mas na verdade são outros elementos da vida que também estão despertando um certo desconforto. E aí, para isso, a gente apresenta também, né, aqui, aproveita a oportunidade para apresentar a clínica do ITS, da psicologia, que tem atendimento gratuito para a população, incluindo para falar sobre orientação profissional. Estamos todos aqui, disponível para vocês, e esperamos que o livro tenha colaborado e também que esse bate-papo possa ter construído um pouquinho junto nessa trajetória. Obrigada, pessoal. Eu quero agradecer, né, a todos os professores que fizeram parte desse livro, de ter socializado esse conhecimento de vocês, né, o quanto que a gente já fazia isso, né, presencialmente, que a Marcela colocou na clínica, mas esse momento de ter percebido, né, e ter sido sensível
a essa situação para que a gente pudesse, então, elaborar, né, esse e-book com acesso maior a todo mundo. Não sei se alguém gostaria de comentar ou tem alguma dúvida, a gente abre espaço para que vocês possam falar, senão a gente já depois encerra por aqui. Se alguém quiser colocar no chat também, se não quiser, né, abrir o microfone para colocar, pode colocar no chat. Só queria dar os parabéns, porque eu já abri o livro, achei fantástico. E como você disse, era feito de forma presencial e eu, como estagiária, eu percebia as angústias dos alunos do ensino médio na tomada de decisão para saber se a escolha era realmente dele ou se era de alguém da família, se era do contexto social. Então, achei incrível o livro, super didático, muito bacana, parabéns. Estão todos de parabéns. Vai auxiliar muitos alunos aí que, às vezes, é difícil, a gente sabe que é difícil ter o acesso, né, a profissionais da psicologia, por questão de vulnerabilidade e tudo mais. Parabéns, viu? Achei incrível, ficou maravilhoso o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Mas alguém gostaria de comentar ou de colocar alguma dúvida? Eu acho que é justamente... Não, Valquíria, é só mesmo agradecer tudo que vocês fizeram, porque não deve ter sido fácil montar isso. Tá muito legal. E para nós, isso daí vai ser tipo uma mão na roda, né? É como aquela mãe que come a comida do passarinho, né? A mãe passarinho que come a comida, mastiga e dá para o filhote. Vocês praticamente fizeram isso por nós. Então, só posso dizer gratidão a todos vocês que colaboraram para que isso, né, desse certo e é o que é agora. Agora é só botar em prática. Obrigada, Gláucia. Eu acho que é justamente isso, né? O processo, ele não é fácil, o próprio nome diz, é um processo, né? Não corre da noite para o dia. É uma escolha importante, né? Que todos nós temos que passar, independente se vai ser de uma faculdade ou não, todos nós deveríamos escolher no que nós queremos atuar, no que nós queremos ser, né? Às vezes a gente pensa nessa escolha apenas em relação a que curso que eu vou fazer, ou que faculdade eu vou fazer, mas é uma escolha pessoal. Então, aonde que eu quero trabalhar, o que que eu gosto de fazer, né? Se eu não tiver uma oportunidade de cursar, né, uma faculdade, mas que eu possa ter um trabalho que me satisfaz, que eu possa ter um trabalho que me realize, né? E eu acho que nem, né, todos os professores colocaram. E vocês imaginam, então, a minha alegria de ter essa equipe, né, junto com a gente no curso de Psicologia do ITS, poder contar com eles, isso é muito bom. E aí, assim, da gente realmente pensar o que nós podemos, né, ajudar. Eu sei que, às vezes, é um horário da live, né, um pouco complicado, mas a nossa intenção é justamente isso, poder explicar para vocês como, né, manusear esse livro, por que foi pensado nessas atividades. Essas atividades não vão responder, não vão dar a profissão que vocês devem fazer, né? Em nenhum momento isso vai ser pensado, porque não cabe a nós essa escolha cabe, né, a vocês que vão estar fazendo, mas eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui para disponibilizar isso e ajudar se for preciso. Então, o livro eu já coloquei aqui no chat para que vocês possam baixar. A gente vai estar colocando também no site do ITS, nas redes sociais, né, para vocês poderem estar disponibilizando e estarem utilizando desse livro. E eu vou colocar o e-mail da psicologia, né, da coordenação. Caso alguém precise de alguma coisa, me coloco à disposição. Eu sei que os professores também, para a gente poder discutir, debater ou ajudar nesse processo de escolha. Não sei se mais alguém gostaria de comentar ou falar alguma coisa. Valquíria, eu queria mais uma vez agradecer e se você puder ir colocando no chat, eu vou deixar ele aberto aqui,
para que as pessoas possam visualizar aí o que você está colocando, né? Mas chefe sempre é muito exigente, né? Vocês fizeram um trabalho tão bom, assim, guardadas as devidas proporções do que eu conheço, né, do que é psicologia, do pouquíssimo que eu conheço, entendo que é um trabalho extremamente importante. Passei por essa dificuldade de me orientar profissionalmente, né? Acho que é um desafio para qualquer jovem, para qualquer adolescente. E fica aqui meu desafio, na verdade, para que a gente consiga carregar essa ideia da orientação profissional para dentro da formação do nosso aluno, né? Então, eu já estou pensando aqui, a gente começa a borbulhar as ideias, mas eu estou pensando aqui em como a gente pode orientar melhor nossos alunos dentro do desenvolvimento da carreira deles, que, obviamente, começa dentro da formação, né, dos nossos 5 anos da psicologia, os 4 anos da administração e assim por diante. Então, eu agradeci muito, vocês acharam que eu era muito bonzinho, mas a gente sempre acaba pedindo uma coisa em troca, né? É uma brincadeira, mas a gente, na verdade, tudo isso começa a fazer algum sentido, né? Principalmente quando a gente percebe que a gente possui já uma base para começar a pensar nessas questões, tá? Bom, mais uma vez eu agradeço aí o trabalho de todos, a participação. Novamente, quero falar que eu fiquei muito impressionado com a velocidade com que isso foi desenvolvido, né? Devo confessar que eu não consegui acompanhá-los, mas, enfim, o produto está aí, né? O caderno, o livro orientação está aí à disposição. Eu acho que nós temos aí, né? Você colocou acesso ao e-book, joia, e também convido a todo mundo que está assistindo o vídeo a conhecer os nossos outros cursos, né? Também. Além da psicologia, a gente está com a administração, a gente tem a pedagogia, nós temos a agronomia, a engenharia civil, né? E todos eles estão disponíveis lá no nosso site para que vocês conheçam um pouco mais e fique à vontade de entrar em contato com nossos coordenadores, nossos professores, né? Estamos à disposição aí para ajudá-los a traçar o melhor caminho aí para a vida de vocês. Bom, eu vou parar por aqui. Não sei se a Valquíria quer fazer a finalização. Valquíria? Realmente é agradecer, né, amor? E isso que você colocou da gente fazer para os nossos alunos, eu acredito que todos os professores da psicologia sempre brincam com isso. A escolha da psicologia foi a primeira escolha. Nós temos várias outras escolhas, né, do decorrer do curso que o aluno tem que, né, ir enfrentando nesse processo. Escolha da teoria que vai seguir, né, e assim por diante, da área, já que a psicologia, nós temos diversas áreas para estar atuando. Então, realmente, e as escolhas, elas não se finalizam, né, com relação à escolha do curso. Como também não se finaliza com passar no vestibular, que às vezes os alunos imaginam, né, tem aquela fantasia, nossa, passei no vestibular, estou na faculdade, é como se tivesse entrado no primeiro ano da faculdade, saído na formatura e tá tudo beleza, né, sem nenhum problema. Então, são escolhas que a gente faz o tempo todo. O João Paulo colocou escolher a escolher. Nós temos que realmente ter responsabilidade nas nossas escolhas, né? E é justamente pensando nisso, pensando nessa reflexão, que o livro dá muito para a gente refletir sobre isso. Então, assim, de novo me coloco à disposição e agradeço, né, o trabalho de todos aqui e a participação de todo mundo, que eu sei dos compromissos, não foi fácil estarem todos os profissionais, né, todos os professores aqui. Muito obrigada por vocês terem se organizado para poderem fazer parte dessa live e estar falando, né, estar passando um pouquinho dessa experiência, né, dessa visão que vocês têm da escolha profissional. Obrigada mesmo. Bom, então acho que eu faço as vezes aqui para finalizar, né? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Espero que esse material faça aí, né? Complemente muito bem todo o material que vocês desenvolveram. E eu só tenho mesmo que agradecer o esforço e o trabalho de cada um. E até a próxima, então, né?
Próxima reunião com o próximo livro, talvez. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.